Paz e graça, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o pastor Gessé Tavares, da comunidade cristã Reinaremos com Cristo. Hoje eu quero falar sobre a carta para Pérgamo, que está descrita em Apocalipse, o livro da Revelação, no capítulo 2, verso 12 ao 17, que vai estar dizendo assim no verso 12: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Você pode se perguntar, queridos irmãos, quem é o anjo da igreja? Então você vai ter que ler o capítulo 1 de Apocalipse. Aqui temos no verso 20 os símbolos interpretados. Vai dizer assim no verso 20: Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, logo você percebe que está interpretado. Quando fala de anjo aqui, fala do pastor da igreja em Pérgamo. Então vai dizendo assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem está dizendo aqui? Claramente, Yeshua HaMashiach. Ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O Eterno vai dizer assim no verso 13: Conheço tuas obras e onde habitas. Você percebe que o Eterno conhece todas as obras da igreja em Pérgamo. É óbvio, porque ele é soberano. E vai dizer: e onde habitas? Aonde essa igreja habita? Então o Eterno vai dar continuidade. Que é onde está o trono de Satanás. Então aonde a igreja estava era o trono de Satanás. Geograficamente, aonde estava localizada a igreja. Acredita-se, queridos irmãos, que o trono de Satanás se refira à retirada da sede do antigo culto babilônico da Babilônia para Pérgamo. Então, por isso que o Eterno diz que aonde a igreja de Pérgamo está situada, geograficamente, estava ali o trono de Satanás. Aí o Eterno vai dar continuidade dizendo: Mas conservas meu nome e não negaste minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Você percebe o que o Eterno está dizendo? Que aquela igreja conservava o seu nome e não negaste a sua fé. Aí ele traz o quê? A lembrança, ainda nos dias de Antipas, a sua testemunha fiel. Testemunha significa mártir também, foi o mártir fiel, que foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Aí você pode se perguntar, quem foi Antipas? Antipas, queridos irmãos, foi um cristão desconhecido que ficou conhecido e famoso por seu martírio pela causa de Cristo. Por isso que o Eterno chama ele de testemunha fiel e faz questão de mencionar ele aqui. Há um livro, queridos irmãos, chamado Os Atos de Antipas, The Acts of Antipas, que constituiu o bispo de Pérgamos e afirma que ele foi morto ao ser trancafiado dentro de um touro em brasa. Olha que terrível! Ele foi trancafiado dentro de um touro em brasa. Que morte terrível! E ele fez o que o Eterno disse no verso 3, na parte B, né? Conservou o seu nome e não negaste a fé em Cristo. Por isso que ele fala, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, aonde quem? Satanás habita, onde havia o culto babilônico, aonde eram introduzidas doutrinas pagãs que não agradavam ao Senhor. Você percebe isso daqui? Isso é muito forte, queridos. O verso 14 vai dizer assim: Contudo, umas poucas coisas tenho contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então você percebe que o Eterno tem poucas coisas contra esta igreja. Então, o que é a doutrina de Balaão? Você conhece a doutrina de Balaão? Balaão foi um personagem do livro de Números, o 4º livro da Torá. Ele foi um profeta em que foi instruído a amaldiçoar o povo de Israel, trazer uma profecia enganosa, mas Deus o interviu para ele falar que abençoaria Israel. Então a gente percebe que ele foi trazer uma palavra de maldição e Deus veio intervir. Você vai ver que ele foi seduzido pelas ofertas
pela finança que o rei apresentou diante dele. Você vai ver que Deus usa uma jumenta para intervir Balaão. E ele ensina a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar, perder a proteção divina, né? Trazendo mulheres formosas de outras nações para fazer Israel cair em prostituição. Mulheres que têm outros deuses, que adoram ídolos. Você percebe isso? Isso é inaceitável diante de Deus. O verso 15 vai dizer assim: assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que aborreço. Você percebe, queridos irmãos, que nesta igreja tinham aqueles que seguiam a doutrina de Balaão e também alguns seguiam a doutrina dos nicolaítas. Então você percebe que a igreja estava se contaminando com doutrinas que não fazem parte do cristianismo, que não era parte da doutrina de Cristo, estavam se corrompendo. E eles estavam em um lugar geográfico onde o trono de Satanás estava posto. Então creio eu que essas doutrinas, né, estavam vindo desse culto babilônico aí, então estavam misturando isso, né? Dá para perceber isso aqui. Então você pode fazer essa pergunta: quem foi os nicolaítas? Quem eram eles? Queridos, não é muito fácil afirmar com exatidão quem eram os nicolaítas. Na verdade, ao longo da história da igreja, diferentes teorias foram apresentadas para tentar explicar a origem dos nicolaítas. Uma delas, queridos irmãos, afirma que os nicolaítas praticavam a poligamia e o casamento de 3 a 4 pessoas, né, com 4 mulheres. Isso tem algumas interpretações sobre isso. Alguns também entendem que os nicolaítas eram seguidores de Nicolau. Nicolau era um prosileto de Antíoquia, que foi designado diácono na igreja em Jerusalém, descrito em Atos capítulo 6, verso 5. Esta interpretação foi defendida por Irineu e Hipólito nos séculos 2 e 3 depois de Cristo, mas não há qualquer evidência concreta a seu favor. Por esse motivo, é correto considerá-la com desconfiança. Outros entendem que os nicolaítas formavam uma seita gnóstica que procurava se infiltrar nas comunidades cristãs com o objetivo de semear seus ensinos heréticos. Por último, há quem entenda que os nicolaítas eram simplesmente aquelas pessoas que seguiam e divulgavam os ensinos dos falsos apóstolos e falsos profetas. Esta última alternativa, queridos irmãos, talvez seja a mais provável a harmonizar melhor com a exegese do contexto, né? Para finalizar, temos aí o verso 17, que vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Eterno usa esta expressão: quem tem ouvidos, ouça. Ninguém é culpado mais, o Eterno anunciou, entregou a carta. Eles sabem. O Espírito disse à igreja: arrependa-se. Arrependa-se, venha o arrependimento. Eu sou Deus de amor, mas também sou fogo consumidor. Mas estou te chamando para o arrependimento. Isso é forte, queridos irmãos. Isso é muito forte. Então ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Olha que tremendo, queridos irmãos. Maná escondido. O que seria esse maná escondido? Quando olhamos o Novo Testamento junto com a Torá, o livro da lei e os profetas, vamos ver que esse maná escondido se refere-se àquele maná ali que foi posto na Arca da Aliança, guardada na Arca da Aliança, e que é um maná diferente dos outros. Um maná que não apodreceria e ficaria ali posta em testemunho de todos perpetuamente. Isso é tremendo, porque isso está apontando para Cristo e o corpo incorruptível. O maná escondido é o corpo incorruptível. Jesus Cristo também auto-se-titula o maná que desceu do céu. Quando ele estava com o povo, né, o povo estava ali por causa do alimento que perece, o Eterno disse para eles: os seus pais comeram do maná, né? Ali no tempo de Moisés,
o maná que perece, e eles morreram. Mas eu sou o maná que desce do céu. Se você comer desse maná, você terá vida e nunca mais vai morrer. Esse maná é Jesus. Jesus Cristo, ele desceu do céu. Esse Jesus Todo-Poderoso, ele morreu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele tem um corpo incorruptível. Então esse maná que não apodrecia apontava para o corpo de Cristo, o corpo glorificado, incorruptível, e que é o próprio Cristo. Então receberemos esse corpo também incorruptível. Esse é o maná escondido. Louvado seja o nome do Senhor por isso, queridos irmãos. Então você vai ver que também o Senhor fala, e uma pedra branca. Deus também dará uma pedra branca, queridos irmãos, para a igreja, o povo de Deus. Ele também dará essa pedra. E ele também vai dizer, com um novo nome escrito nela. Então, nessa pedra, vai ter um nome escrito. O seu novo nome, um novo nome para o servo de Deus. O qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha que maravilhoso. Essa é a promessa de receber o maná escondido, uma pedra branca, com um novo nome escrito nessa pedra branca, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Você percebe que o nosso Deus, ele é misericordioso com esta igreja? Ela estava em doutrinas que não agradavam ao Senhor, a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. E o Senhor chama ela para o arrependimento, porque o Senhor tem promessas para ela. Uma promessa de vida eterna, que é o maná escondido, o corpo incorruptível. A pedra branca, um novo nome. O Senhor repreende, queridos irmãos, a quem ama. Quando você lê os últimos textos sobre as cartas da Ásia, para as 7 igrejas, você vai ver em Apocalipse capítulo 3, verso 19, para a igreja de Laodiceia, ele vai dizer isso, eu repreendo e castigo todos quanto amo, se pois zeloso e arrependa-te. Então o Senhor está chamando um povo para o arrependimento. Ele repreende porque ele ama. Assim como o pai, quando vê seu filho fazendo alguma coisa errada, o pai repreende, não porque ele é mau, porque ele ama. O seu pai não quer ver o seu filho errando, sempre tropeçando no caminho errado. Ele quer que o seu filho ande no caminho direito e vença na vida. Então é assim Deus conosco. Então assim como Deus tratou para a igreja de Pérgamo, ele trata conosco. Nós estamos em doutrinas erradas, que se arrependamos. Venhamos se arrepender e voltar a essa doutrina, porque ele tem promessas para nós. Porque se nós, queridos irmãos, permanecermos fiéis em Cristo, seremos mais que vencedores. Isso é tremendo, queridos irmãos. Então, vamos perceber algumas coisas. O Senhor elogia o martírio, e cita Antipas, capítulo 2, verso 13. A crítica porque tolerou imoralidade, idolatria e heresia. A promessa é o maná escondido, a pedra branca e o novo nome. Então, queridos irmãos, que esse estudo possa edificar a sua vida, a sua família. Compartilhe esse estudo para a honra e glória do eterno Deus, Yeshua HaMashiach, para que pessoas possam ser edificadas e para que venham conhecer esta verdade e se arrependerem de seus maus caminhos e voltarem ao primeiro amor. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Amém.